Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para quarta semana de junho. Que legal. Estamos chegando às férias daqui a uns dias. Olha só, hoje nós vamos falar do trabalhismo na era Vargas. Nós falamos sobre o Vargas, né? Que ele foi um cara muito ruim para umas coisas. Para a liberdade do povo ele era muito ruim, você não podia falar o que você quisesse, não podia ir contra o governo, tinha uma censura muito grande. A Olga, por exemplo, era de outro partido, ela foi mandada para o Hitler, para pôr ela na Câmara de Gás, etc. e tal. Ele tinha toda essa coisa ruim. Mas para o funcionário público, não, para o trabalhador de maneira geral, ele foi muito bom. Ele criou as normas trabalhistas, né, as leis trabalhistas. Então, olha só, no Estado Novo, né, que foi de 37 a 45, lá no começo não, né, que ele entrou em 30 sob o comando militar, né, com a ajuda do Exército, mas lá em 1937, ele criou a política trabalhista. Ele reforçou a relação do governo com os trabalhadores. Então, ele fez com que ele fosse muito bem visto, porque ele criou a Justiça do Trabalho, instituiu o salário mínimo em 1940, ele instituiu a Consolidação das Leis do Trabalho, que é a CLT, que isso vigora até hoje, tá? Então, ele foi muito bom para isso. Então, você tinha 13º, férias, 8 horas semanais, né? 8 horas diárias de trabalho. Mulheres grávidas tinham direito a sair na hora certa, essa coisa toda, né? Então, todas essas leis começaram com ele. Então, o povo trabalhador, quem era trabalhador, não tinha problemas com ele, você entendeu? Então, eles gostavam muito. Mas ele tinha a censura. O que era a censura? Você tinha que falar o que ele quisesse. Então, por exemplo, o rádio, a televisão acho que ainda não tinha. O rádio na época do Vargas foi uma coisa extremamente importante. O rádio na era Vargas foi assim, onde se fazia toda a propaganda do governo dele. Ele tinha o DIP, né, departamento de propaganda dele, né, chamava DIP. Então esse DIP, ele promovia, né, que ele era um cara bom, que ele promoveu as leis trabalhistas, e era assim, o documento nacional era a carteira de trabalho. Então, quem que tinha valor no país? Quem tinha a carteira de trabalho assinada. Esse era um cara de valor, você entendeu? Então, mas ele tinha que gerar empregos, né, para esse povo, né? E ele mexeu com a indústria, ele promoveu empregos. Mas ele também proibiu a greve. Então, se um sindicato achasse que alguma coisa não estava bom naquela profissão, eles também não tinham direito a fazer greve. Então, era censurado. Ele fechou o Congresso, né? Não tinha, só ele mandava, porque ele não era militar, né? Mas ele agia como tal e sob a proteção do Exército. Então, vocês entenderam por que ele era bem visto? E por que em 1951 o povo elege ele de volta? Apesar dele ser ruim para quem era contra ele? Então é assim, num governo extremo, você não pode se meter contra ele, né? Porque aí você vai sofrer duras penas, ok? Mas é assim, de maneira geral. Para os trabalhadores, para o pessoal que trabalhava e não tinha problema não achava ruim, não era militante, tudo bem, foi bom. Entenderam? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa eu estou à disposição. Beijo.